estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do micro ao macro. Eu sou a professora Sumaia e hoje não estou aqui sozinha, estou muito bem acompanhada por um professor que também é da nossa área e do nosso aprofundamento, o professor Giba. Seja muito bem-vindo, professor! Fala, nosso aluno! Tomou até um susto aqui. Fala, nossos alunos queridos estudantes! Bem-vindos aí mais essa aula Ciência da Natureza em Peso, Física e Química. Isso aí. Vamos dar boa-vinda também para o Laércio, aqui nosso intérprete de Libras. Fala, Laércio! Tudo bem? Nossa, a alegria do Laércio é muito boa. Aí, ó. Tá certo. E, galerinha, só pra gente não esquecer e começar, né? Fiquem atentos ao nosso novo canal aí, que a gente tem aí no YouTube, para vocês aparecerem no CMSP na educação antirracista. Acesse lá pelo QR Code ou pelo link e aí venha participar com as aulas diferenciadas que nós estamos promovendo aqui para uma educação muito mais ampla e, claro, né? É aqui no Centro de Mídia, muito mais inclusiva, né? Então isso é muito importante aí. Bom, dito isso, que depois vocês vão pesquisar, claro, porque agora vocês vão assistir a nossa aula, né, participar. Temos experimento hoje aqui, professor? Temos experimento sobre o tema, que é o tema da aula, que é pressão. Isso! Nas profundezas. Nossa, então, tô com medo disso aí. Opa! Então, pressão nas profundezas. Atividade 4, aula 3 do nosso aprofundamento Ciência em Ação. Área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Unidade curricular 2, Projeto Vida ao Extremo. E o nosso componente que eu já apresentei para vocês, do micro ao macro. Muito bem. Bom, continuando aí, nós estamos na nossa aula 3 e, claro, né, a gente tem as nossas habilidades da formação geral básica que nós vamos trabalhar. Então, aí nós temos a EM 13, CNT 202. Depois, dos eixos estruturantes, nós temos a EM IF, CNT 01, tá? E, por fim, a EM IF, CNT 05. Então, são essas duas habilidades dos eixos estruturantes e a primeira lá da formação geral básica para a gente trabalhar hoje nessa aula, belezinha? Então, uma vez dito as habilidades, vamos lá ao nosso diário de bordo. Não esqueça de fazer as suas anotações, claro, colocando a data, o nome e o título da aula, pressão nas profundezas, né? E, claro, não esqueça de anotar as suas dúvidas e ao final desta aula, não esqueça de avaliar positivamente a nossa aula, tá certo? É importante avaliar, não é? Muito importante. Né? Esse feedback pra gente é o feedback de vocês, né? Em sala de aula a gente vê as dúvidas criadas, né? O aluno já fala com rosto, expressão, né? Então a gente vê vocês, estudantes, na dúvida. Tá surgindo aquela dúvida, você já tá percebendo, né? Aí a gente fica nessa questão da avaliação aí pra vocês trazerem pra gente, belezinha? Bom, bora começar a nossa aula então. Então, atividade 4, sempre, né? Todas as atividades têm 3 momentos, entre introdução, desenvolvimento e sistematização. E nós hoje entramos no desenvolvimento, galerinha. Então, a gente estava aí na expectativa, né, de como entrar nessa. E hoje entramos. Na aula anterior, eu apresentei para eles ainda na introdução várias formas de mergulho, né? Então, o mergulho científico, o mergulho técnico, o mergulho feito pela parte militar, o mergulho livre ou autônomo, né? Autônomo, isso, que é o scuba que o pessoal faz. Alguns tem precisam... mergulho turístico também, turístico, né? Esse livre é mais turístico mesmo. Né? Isso. Você paga um valor lá e faz um mergulhadinho não muito profundo, né? Não, é até 10. Eu vi que algumas pessoas com apneia conseguem vir até 20 metros. E tem um recorde aí que vai mais. Agora, minha preocupação é você afundar, você mergulhar, não afundar, é uma coisa. Subir é outra, porque dependendo da profundidade, a gente tem aí umas ações físicas que acabam provocando aí, atuam no nosso corpo. E essas alterações podem causar uma coisa que eu falei para eles lá na outra aula, chamada embolia. Isso, você não pode subir de uma vez só. Tem toda uma técnica também para sair da água, né?
Sim, sim. Aliás, do mergulho técnico, eu trouxe um videozinho para eles, onde o pessoal fez uma descida, né? E foram a uma profundidade ali, bem 40, 50 metros, alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu é que o vídeo para justamente no momento onde o pessoal está fazendo a descompressão. Eu falei para eles, esse momento é importante, o pessoal tem que ficar nessa altitude um tempo para poder equalizar aí a questão dos gases na respiração, para depois dar a continuidade, senão causa embolia, né? Tem alguns filmes também que trabalham bastante. Lógico que o foco do filme não é esse, mas dentro do filme você consegue contextualizar essa doença causada aí por conta do mergulho, né? Você sabe que os astronautas também têm técnicas de mergulho também, né? Tem? Tem, até quem vai trabalhar na Estação Espacial Internacional. Porque verdade. acontece, debaixo da água tudo é mais lento, né? Devido à questão da água. Então eles fazem os testes como você vai. Como lá no espaço a gravidade é zero, também você tem a questão de você se movimentar ali como se estivesse na água, né? Então eles simulam muito o espaço dentro da água também. Porque a questão da pressão também. Os movimentos também. Todos os testes que eles fazem também fazem em profundidade. A ausência da pressão lá em cima da causada gravidade, faz com que tudo isso. fique mais lento, como se estivesse debaixo Isso, a d'água. ausência da gravidade, né? Porque a pressão Ausência da gravidade, negativa, isso, né? praticamente. verdade. Então, a ausência da gravidade dá uma ideia como se estivesse um mar profundo, assim, né? Tudo mais lento, a questão da pressão. Então, eles fazem também teste. Uau. Os astronautas também fazem teste em profundidade também. Mesmo porque tem tal da força que é uma pressão muito alta, até que eu saiba, na hora do processo da decolagem também, né? Isso. Quando eles vão decolar, tem uma pressão muito grande tá acelerando, exercida né? Tá neles. acelerando, Nessa a força G em cima também. Isso, a força G, exatamente. Olha aí, tá vendo? Rumo ao espaço! Com micro e com macro. Olha, até rimou, hein? Bonito. Ótimo, é verdade. Bom, vamos lá. Saindo então desse momento do desenvolvimento, olha aí o nosso percurso para vocês. A gente teve uma aula de introdução sobre a atividade 4. Depois, a nossa aula anterior, vamos mergulhar. Olha só que programa legal, né? Que convite gostoso para a gente desenvolver. E, claro, a aula 3, aula de hoje, pressão nas profundezas. Vamos lá. Então, o objetivo da aula de hoje é justamente a gente retomar a formação geral básica falando da pressão no sentido físico, ou seja, na física, no componente de física, e falar da pressão das alturas às profundezas, tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso objetivo para a nossa linha de hoje. Bom, e também temos experimentos. Oi? Também temos experimentos. Né? Tem experimento, é verdade. Olha, essa aula hoje a gente vai contextualizar, né? Que é simples, dá para ser reproduzido na escola, até em casa. E também dá para estudar pressão. Um experimento bem simples. Olha, água em uma garrafa, e uma garrafa de 2 litros. Uma garrafa plástica, né? Muito bem. Dá para usar o plástico para fazer experimentos. Isso. Já é uma forma de reciclar. Olha só, exatamente. A gente está reutilizando para uma finalidade educativa, tá certo? Aí. Bom, então, só retomando aí a parte da nossa atividade, a gente estudou, né? Aí a gente tem uma imagem de uma pessoa empurrando um objeto, mas a questão é, essa pessoa está subindo, ela está indo às alturas, tá certo? Então, a gente estava lá no alto, e aí a gente viu, professor, que quanto mais alto a gente está, né? Dentro aqui do globo terrestre, a pressão, ela é menor. Vai diminuindo com a altura. Isso. E aí, o que acontece é que, apesar das proporções gasosas continuarem as mesmas, você tem escassez de gás, né? Tem menor número de partículas, dizendo assim. Isso. E aí, a proporção é a mesma, mas o número de partículas é menor, o que dificulta na respiração, tá? E aí a pressão vai diminuindo. Isso. E a pressão de moléculas, né? Exato. Então a pressão tem a ver com o número, quando a gente fala em pressão atmosférica, tem a ver com a quantidade de moléculas que exerce essa pressão, certo? Isso aí, bacana. Olha, tô boa em física. Você falou da altura, depois vamos falar da profundidade, né? Isso, olha aí. Né, aí eu mostrei pra você, já juntei o nosso experimento e coloquei um mergulhador aí. Eu não tinha nenhum bonequinho de mergulho aqui pra pôr dentro da garrafa, gente, que coubesse pela boquinha da garrafa aí pra eu colocar. Legal, né? Mas o experimento eu mostrei pra vocês. É exatamente essa ideia que a gente vai trazer hoje pra vocês, beleza? Bom, e aí a gente vai avaliar ela lá no finalzinho pra gente ver se a gente entendeu o que tá acontecendo. Certo. Beleza? Bom, então, o que é pressão fisicamente? Bom,
A definição é a relação entre a força exercida sobre uma determinada área ou volume, certo? Isso aí. Pressão P é igual a força F sobre área. Então, a gente pode falar da pressão, né? Aí, no caso, um ponto de vista mecânico, né, o Sumaia? Por exemplo, lá, você tem a questão da pressão mecânica. Você exerce uma pressão em uma determinada área, certo? E aí, a pressão e a área são grandezas inversamente proporcionais. O que quer dizer isso, estudante? Quando são grandezas inversamente proporcionais? Quando um está aumentando, a outra está diminuindo. Quando eu falo diminuir, você faz assim, aí fica legal. Ah, mas eu já sou diminuta aqui, você chega... Um está aumentando e a outra está diminuindo. Entendeu? O que quer dizer isso? Ah, se aumentar a área, a pressão diminui. Ah, e se eu diminuir a área? A pressão aumenta. A pressão aumenta. Então aí... quem já viu aquele teste? Não. No circo, antigamente, o pessoal fazia aquela brincadeira de você deitar numa cama cheia de prego. Ah, é verdade. O pessoal, não, vai se furar. E o cara deitava lógico, o cara deitava certinho na cama de prego assim, e o cara pisava em cima e ia pra cima e não furava as costas dele. Por quê? Porque tem a ver com essa questão da pressão. Você aumentou a área de contato, a pressão diminui. Eu gostava. Agora colocaríamos 10 só, aí eu sei. Eu gosto de explicar isso, sabe como? Eu tô com uma sandália, mas é uma sandália contínua, né, gente? Parece papete. Então, ela é contínua. Então, se eu pisar no pé do professor Giba, ele não vai sentir tanta dor. Mas se eu viesse aqui com um salto, agulha bem fino, e sem querer pisasse no pé dele, ia furar até o sapato bonito dele, gente. Mesmo que a pressão, já imaginou? E aí, a pressão, a área exercida no salto, ela é reduzida, né? A força exercida é a mesma. E aí, o que acontece é que, né, a dor ia ser muito maior, mais intensa. Então, aí você entende pressão de uma forma aí mais literal, né? Na prática. Bem na prática. E dentro de um líquido, aí você também tem a reação de pressão e área, né? Qual que é a questão da área, né? O líquido está pressionando, né? As moléculas estão pressionando ali a parte, né, de uma garrafa, por exemplo, uma garrafa com água, né? Tá pressionando ali a parte das paredes, é uma área ali no caso, né? Cada líquido ali, cada molécula tá pressionando, tem a ver com a pressão também. Ali a pressão do líquido, quem tá provocando a pressão ali? As próprias moléculas, né? Quando você tem a relação de pressão, volume, né? Número de moléculas, temperatura, aquela relação termodinâmica, que a gente fala muito com os nossos estudantes, né, na segunda série, né, pressão, volume, número de mols, eu posso alterar o volume, o que acontece com a pressão e a temperatura pode aumentar, pode diminuir, então aí também a gente trabalha isso também, com a relação da pressão, volume, temperatura e número de moléculas. Então, se a gente pensar aí, galerinha, olha só, número de moléculas, essa questão da força exercida, quando a gente está nas alturas, a pressão é reduzida, né? Você tem a área, mas aí a quantidade de moléculas aí é menor, né? A quantidade de partículas. Mas e quando a gente está lá nas profundezas? A gente tem moléculas de água, milhares, milhões, bilhões, né, delas nos cobrindo em volta. E aí, o que acontece, galerinha? O que acontece? Será que ela é maior ou é menor? Em todos os lados. Eu acho que ela é maior, porque se a gente, além do ar que está acima da água, a gente vai ter as moléculas de água. A camada de água em cima de você é gigantesca. Então, a pressão é maior, certo, professor? Sabe que tem a ver com a altura também, a quantidade de água que você está... Então eu acho que se a gente se aprofundar mais, a gente vai ter uma altura que vai ser maior. Então, quer dizer, a quantidade, quanto mais profundo eu vou, maior a quantidade de água sobre mim e em volta. Logo, maior é a pressão. Tô entendendo esse negócio melhor. Pressão então, olha só, pressão nas profundezas, que é o tema da nossa aula, pressão no nível do mar é de 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio. Hg é mercúrio, tá, gente? No fundo do mar, é exatamente o inverso que ocorre. Então, é isso, professor? Isso. Aí, no caso, quanto maior, né? Mais fundo você está indo, maior é a pressão atmosférica. Então a gente tem aí um slide preparado pelo professor Giba, tá certo? Onde está aí dando definição da equação da pressão. Então, você pode falar um pouquinho dessa equação, pra gente, tem aí por a pressão favor? atmosférica também, né? Isso, olha lá. Aí tá mostrando lá bem, dá para vocês, né? Aí tem a relação da pressão, a pressão hidrostática ali, no caso ali de Steve, né? No caso aí. Então, a pressão hidrostática, que é o pH aí, depende da densidade do líquido, logo, né? Quanto mais denso o líquido, mais essa questão da pressão também, então a relação da densidade.
O campo gravitacional, né, também se tem força gravitacional, a massa gigantesca em cima de você, né? Então você tem campo gravitacional. E também tem a relação da pressão atmosférica, que está acima. Que também está exercendo pressão em cima de você. Então, além de... Imagina que tem uma pessoa aqui, né? A pessoa está aqui no meio. Além de ter a pressão do líquido, também tem a pressão atmosférica. Aqui está fechado, mas depois a gente vai mostrar porque que também vai exercer aqui depois. Né? Sim. Então, o que acontece? Tem a pressão de toda essa camada de água em cima de você, mais a pressão atmosférica. Por isso que um mergulho tem que ser feito com profissionais. Aí eu quero mergulhar. Máximo uma piscina que vai até o pé, por favor. Porque... Ai, não é piscina, é uma pocinha. Eu vou ficar na pocinha. Só mergulha a sua cabeça e tira assim e molha o cabelo e chacoalha. Isso é muito bacana, eu já fiz isso. Aí agora, mergulho é com profissionais. Eu já fiz mergulho, Giba. Quem já fez alguma... tem épocas, dependendo da praia que você vai no Brasil, lugar que faz mergulho, né? Você paga um valor e faz aquele mergulho turístico, né? É muito bacana. Lá você tem uma ideia, uma noção do que é uma técnica de mergulho, né? Usa toda a aparelhagem que se coloca em você, tem a técnica de você mergulhar, como você tem que se comportar ali. Não é só chegar e entrar com o negócio, não é isso, né? Eu reparei que quando a nossa convidada montanhista falou que tem que controlar muito a ansiedade, né? Pessoas ansiosas não podem fazer. Não pode dar um desespero em você, né? Exato. E estudando mergulho, estudando sobre o mergulho, assim, eu vi que é a mesma coisa, gente. Eu falei assim, nossa, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então a pessoa tem que ter muito autocontrole. Caso ela se perca, de repente você não vê mais a pessoa com quem você está mergulhando. Então precisa de muitos cuidados ali. Eu não sabia que tinha tantos cuidados. Porque se você está ali e fica desesperado, sua pressão interna aumenta. O coração dispara. Bombeia mais o sangue, porque tem adrenalina fazendo com que... Você pode ter você pode ficar meio... você pode até se perder ali com o sistema, ficar perdido e aí pode prejudicar você no seu mergulho. Nossa. Por isso que sempre tem um profissional do lado, e tem tudo um ensaio, é assim, o comportamento tem que ser assim. Por quê? Porque você está falando com água a profundidades aí, tem a pressão atmosférica, você está com o sistema com cilindro de oxigênio, né? Na sua boca. E tudo isso aí tem a ver também que você não pode estar ansioso, não pode estar ali angústia, sabe, desesperado, não pode ser isso, você está tranquilo. Perde o ar mais rápido, né? Porque a gente tende a ficar mais ofegante. Isso. E isso demanda mais ar para ser inspirado, oxigênio no seu corpo também. Aí você vai sugar mais e pode ter alterações aí no caso. Exato. Então, olha só, eu fiz um esqueminha de pressão na coluna d'água para a gente ter uma noção. Então, imaginem nosso pulmão desse tamanho, vocês vão ver que eles vão reduzindo. Por que ele vai reduzindo? Porque justamente a quantidade de gases sob pressão vai pressionando o seu pulmão se você não estiver na mesma condição externa. Então, a 10 metros, a gente tem aí uma pressão de 2 atm. Da onde vem esses 2 atms, galerinha? Vem da pressão atmosférica que a gente viu, tá certo? De 1 atm que está acima da água, tá certo? Da atmosfera mesmo. E mais 1 atm porque você está a 10 metros de profundidade. Então, você está numa pressão de 2 atmosferas. O volume de ar nos seus pulmões cai pela metade. Então, a gente tem aí, arredondando, 6 litros de ar que o nosso pulmão consegue reter aí de ar, tá certo? No pulmão. Então, só de estar a 2 atm, você já reduz aí para metade. 3 litros de ar. Nossa, já está metade, Então, você imagina no pulmão normal, ele já reduz pela metade aí essa configuração da concentração de ar por conta da pressão, tá certo? O que acontece é que quando você vai a mais 10 metros de profundidade de onde você estava, ou seja, 10 mais 10, 20 metros, você vai ter aí uma pressão de 3 atm. E a quantidade de ar que vai ser reduzida, que você vai conseguir aí reter nos seus pulmões, é de 2 litros de ar. Tá certo? Nos seus pulmões. E quando você vai a 40 metros de profundidade, o dobro do que você tinha antes, você vai ter 5 atmosferas aí de pressão sobre os seus pulmões. E quando eu falo pulmão, eu estou falando no corpo todo. É uma forma de falar que não é só sobre o pulmão, porque seu pulmão está dentro do seu corpo, né? A gente pode esquecer disso. E aí a quantidade de volume de ar aí é de 1,2 litros de ar retidos no pulmão. Bom, o que isso quer dizer, Sumaia?
Isso quer dizer que se você tem uma pressão muito grande ali dentro dos seus pulmões, o que acontece é que a quantidade de gases que você vai conseguir ali reter vai ser menor. Tá certo? Porque você vai ter sobre aquela... E aí você tem o que a gente vai estudar na nossa próxima aula, que vai ser a solubilidade. Então você tem uma modificação na solubilidade do gás. Que está exatamente, esse gás começa a ficar mais solúvel dentro do seu corpo, e aí ele solúvel dentro do seu corpo, ele está ali, mas ele está solúvel. O que acontece não é enquanto você está mergulhando, o processo é quando você retorna, aí está o problema, porque você começa a fazer o processo de ir para uma pressão onde está menor do que você estava antes. E aí as bolinhas de gases que estão ali dentro do seu sangue, do seu corpo, na verdade todo solúvel, elas começam a falar, opa, agora a gente está numa pressão maior, vamos sair, como é o caso da fervura, né? Sim. Só que a fervura aí tem a ver com a temperatura e a pressão externa, né? Sim. A pressão interna se equivalendo à pressão externa. Então, essas bolinhas começam a ser formadas no sangue e aí elas começam a querer sair, não pelo sangue, mas principalmente no pulmão, onde o fluxo sanguíneo ali para as trocas gasosas são mais frequentes. E o que vai acontecer? Essas bolhas formadas, elas podem não sair com muitas bolinhas saindo ao mesmo tempo, faz aquela explosão, certo? Que nem a gente chacoalhar uma garrafa, ter um monte de gás, esse gás quer sair tremendamente. E aí eles vão, essa explosão vai causar o quê? A danificação dos seus alvéolos pulmonares. E aí você vai ter ali um coágulo, porque vai vazar sangue no seu pulmão. E esse coágulo aí pode dar problemas, que um deles é o que a gente chama de embolia Pulmonar. Só que o problema da embolia, eu estava assistindo em alguns vídeos que eu vou colocar para vocês, para os seus professores também, para vocês, sugestão de vocês, porque não são vídeos liberados, infelizmente, é que o problema da embolia não é automático. Você não vê, por exemplo, porque o peito da pessoa fica arroxeado, né? Então, o tórax, né, falar mais claramente, né, o peitoral que eu falo é o tórax. Então, a região torácica, né, ali do pulmão, ela começa a ficar arroxeada, mas isso você só vai começar a perceber de 2, 3 dias. Sabe quando a gente se machuca? Sim. Que a gente fica meio vermelho e depois de alguns dias a gente vê que vai ficar roxo, porque não é geralmente imediatamente? A mesma coisa é essa doença, né? Esse problema que vai acontecer quando o mergulhador está subindo. Ele só vai descobrir depois de algumas horas, ou um dia ou 2 depois. E aí, esse problema. Exato, aí quando vai ver já está muito tarde. Né? Então, por isso que precisa ter muito cuidado. E o problema de embolia não dá só no processo de mergulho, também pode dar no processo de subida. E isso daí eu não sabia, né? Mas aí tem a ver com... a descompressão muito rápida, né? Mas não é só sobre a descompressão, não. Tem a ver com a temperatura no local. Aí lá nas altitudes em grandes altitudes, a temperatura no local. Já conta, né? Então, e a pressão na coluna d'água? O que a gente consegue ver depois desse esqueminha que eu trouxe para vocês? A cada 10 metros de descida, acrescentamos uma atmosfera, um ATM. Com a pressão externa aumenta, também há necessidade da pressão nos cilindros, então, quando você mergulha, aumentar para que ela seja equivalente com a pressão externa, senão acontece essa questão da solubilidade que eu estou trazendo para vocês. Por isso, deve-se manter o equilíbrio do meio interno com o meio externo. Em determinadas profundidades, a pressão parcial de oxigênio também pode causar, gente, envenenamento em concentrações muito altas. Caramba, tá certo? sim. Exatamente. Então, a pessoa começa a respirar oxigênio e começa a ficar meio doidão. Então, existe um limite máximo de profundidade, por exemplo, onde a gente pode estar respirando oxigênio naquela concentração. E a mergulhadora, que a gente vai trazer aqui, vai falar sobre isso, que é super importante a gente controlar a concentração dos gases dentro do nosso cilindro, do cilindro nosso quando a gente vai mergulhar, né? Porque senão não é nosso. Mas enfim, a pressão total de um sistema é a soma das pressões parciais dos gases que ali estão. Então você tem uma mistura, um cilindro de mistura gasosa, compostos de oxigênio, nitrogênio. Essa é a pressão aí que eu estou trazendo para eles, que é a pressão atmosférica. Dependendo da profundidade, você pega uma mistura como atmosférica,
Aí, dependendo o seu mergulho mais técnico, você pode pegar outros gases que não esses que estão aí, justamente para manter o que é mais importante, que é essa pressão na hora da respiração. Então, o oxigênio começa a ser tóxico quando a pressão parcial for de 1,6 atmosferas. Pressão parcial do oxigênio, significa que o oxigênio sozinho sob essa pressão. Sim. Então, lembrando que a pressão total é a soma da pressão do oxigênio nessa concentração, mais a pressão dos gases que vão estar na mistura do cilindro, tá? E aí, eu já deixo uma perguntinha para vocês aí depois fazerem com o professor. Qual seria a pressão máxima que o mergulhador poderia suportar sem passar mal com a pressão parcial do oxigênio a 1,6 atm? Essa é a pressão limite sem passar mal. Passou disso, 1,7 atm de oxigênio, a pessoa já passa mal. Tá certo? Então fica aí como dever de casa para vocês fazerem. E agora vai chegar a hora do nosso experimento. A ideia desse experimento é mostrar que a altura mostra a pressão. Então, quanto mais longe o jato, é isso, professor? Isso. Mais longe o nosso jato, maior é a pressão exercida. A gente pegou essa garrafa aqui, a gente trouxe aí a gente fez 3 furinhos, né? Isso. Tá aqui, ó, 1, 2, 3. E aí a gente vai olhar agora é a hora que a nossa produtora, né, vai falar, ai, meu Deus, porque vai molhar tudo. Isso. Né? Já Então, tirei, vamos já. lá. Já tirou? Já tirei, Não, já. falta o outro aqui, ó. Tem mais um ainda aí. Tem mais um. Enquanto peraí. isso, né, vamos dar boas-vindas aí para nossa intérprete, a Giovana, com a gente. Oi, Giovana, e tá com a gente também aí, passando os conhecimentos para os nossos estudantes. Vamos chamar nossos comerciais ou não? Não tem comercial. Ai, professor, Não tem comercial. Peraí que tá saindo já aqui. Você falou que não Mas ia bem pouquinho, sair, tá vendo aí, mas ó? bem Isso, pouquinho. bem pouquinho. Ai, eu apertei. Você Peraí. apertou? Não, mas porque eu tenho que tirar o negócio. Peraí. Isso aí. Tá fechado aqui, ó. Tá fechado, mas eu tô tentando abrir aqui no meio. Peraí, você tá rodando o negócio. Calma aí, isso aí, cara. Aí, pronto. Bem pouquinho, ó. Tá bem pouquinho que existe uma pressão aqui dentro, aqui interna, aqui, ó. Aí se você abrir aqui, vai dar mais. Daqui, vamos abrir pra ver aqui. Ó, se você abrir aqui, olha lá. Mais ainda, né? Você vê que o jato aumentou. O jato daqui tá maior e esse daqui tá Isso. menor. O pessoal, aqui no caso, para fazer esse experimento também legal, você pegar e fechar toda A garrafa. Mas colocar Porque mais existe- água. Colocar mais água. Por quê? Como tinha uma pressãozinha aqui, por mais que eu fechei aqui, ele diminuiu um pouquinho, ó. Ó, vou fechar aqui, ó. Diminuiu um pouquinho, Ela diminuiu. diminuiu, é. Porque tem pressão aqui ainda do ar, né? Isso. Aí se você abre, aí A já pressão do atua- ar entra, atua já e atua a pressão libera. atmosfera, né? No caso, jato. atmosférica. Tá Aqui tem pouquinha certo. água. Então, para ficar melhor vocês visualizarem, você pode encher aqui a tampa, né? Toda aqui de água, toda praticamente de água, e fecha. E faz os furinhos pra você ver. Quando você for tirar, quando você vai tirar aqui, a água começa a sair Exato. com a determinada pressão. Porque além de estar a pressão da coluna de água, quando você abre aqui, tem a pressão atmosférica que empurra mais Atmosférica ainda. empurrando. Aí você vai ver que vai ter uma diferença no jato de água aqui. Por isso que ela se soma ali Isso, no soma. nosso Que é a pressão na do nossa líquido, fórmula. a pressão no líquido, mais a pressão atmosférica. Exato. Bacana esse experimento, dá pra brincar Bacana. bastante coisa, né? Ah, professor, eu posso medir a altura? Você pode medir a altura aqui de cada furo, né? E pode fazer Fazer um possível teste cálculo aí. depois. Isso, um cálculo legal. É isso Bom, aí. Professor, Nossa, obrigada pela sua presença agora hoje. eu fiquei impressionado. É? Que bom, eu também. Agora fiquei legal. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Agradeço a participação de todos vocês. A sua também, professor, que é sempre Obrigado. bem-vindo. E até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal!